Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral. Participam como comentaristas os advogados Roberto Mohamed e Ronaldo Serápicos e a gente recebe com muito prazer, com muita honra, a diretora de operações do Concais, Sueli Martinez. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, obrigada pelo convite. Mohamed, é uma honra receber a Sueli aqui. Sim, uma das pessoas mais bravas que eu conheço é a Sueli. Sueli, eu vou começar porque esta semana eu estava conversando e ouvindo um projeto sobre a questão do novo terminal de passageiros e teve uma coisa que me incomodou, até porque o interlocutor tem mania de às vezes não prestar atenção no que você fala, dá a impressão, você não sabe nada, cala a boca, e continua falando. Eu falei, tá bom, eu sou uma besta. Muito se fala sobre o valor da transferência do Concais, de onde ele está, para a área do centro histórico, ali para os terminais do Valongo. Me foi colocado que com uma extensão no prazo de concessão, o Concais poderia chegar a um investimento de aproximadamente 800 milhões e a previsão ali é 1 bilhão e pouco, só que lógico, a gente está falando de obra pública, né? Porque tem a comissão do cara que intermedia, do deputado que traz a verba tal, então fica um pouquinho caro, o custo mesmo é um pouquinho menor. A questão é, e eu fiz essa indagação, ali hoje ninguém vai arrendar aquilo para carga, ou se faz ali o terminal de passageiros ou não faz. Já o Concais é um terminal arrendado no dia seguinte à saída do Concais. Eu falei, vem cá, por que não se pega a verba do leilão do Concais, já que ele vai mudar de lugar, e se isso é fácil fazer, porque é normativa administrativa da União, e joga todo o dinheiro arrecadado com este arrendamento para complementar o investimento necessário para o novo terminal. Ele estava viabilizado, sem um centavo de financiamento externo, a não ser o adiantamento, digamos assim. Aí entra aquela besta que fala, não, porque eu estou alugando uma loja hoje, eu vou para uma nova, mas eu vou precisar ficar aqui enquanto essa não estiver pronta. Legal, só que eu vou fazer a obra quando eu não tiver temporada de cruzeiros. E o arrendamento é feito logo depois e pode ser feito até na fase final para não se perder tempo, é só ter competência. Eu falei uma bobagem muito grande ou isto é uma forma de viabilizar a transferência do Concais para os terminais do Valongo? Mohamed, nós temos duas situações aí. Nós temos a transferência diária, hoje nós temos um arrendamento até 2038. Nós fizemos um projeto muito bacana lá para o Valongo. Esses valores que você falou, eu desconheço porque todos os valores apontados são valores de EVTEA, ou seja, de um relatório onde a gente levanta os custos todos, a gente contrata duas empresas, uma de engenharia e uma de consultoria, que levanta todos os custos. E no primeiro projeto, talvez esse que você esteja falando, deu 1 bilhão e 800 milhões. O Concais hoje, contratualmente, ele tem que investir 350 milhões até 2038. Qual foi a nossa proposta? Indo para lá, nós podemos investir 500 milhões na nossa obra, no nosso projeto, na instalação, com mais 10 anos de contrato, até 2048. Isso foi o que apontou o EVTEA, tá? E a diferença ficaria justamente para o poder público. O poder público, na ocasião, é o seguinte, eu vou pegar a outorga do STS 53 e vou fazer a obra. Até aí, não nos diz respeito. Esse prazo que você falou, deu exemplo do lojista, é o seguinte, até a gente ter a construção daquele projeto, conseguir mudar de área, fazer todas as licenças tal, e o poder público fazer, deve levar uns 4 anos. Ou seja, como que faz nesse período, alguém vai pôr a outorga antes, né? Alguém vai, a área dele e a gente não vai entregar? Então, assim, eu não sei se eu me fiz explicar, eu fui de uma forma bem simples. Agora, mudando um pouquinho, esse projeto com a mudança de governo tornou-se inviável.
porque já não sabem mais do STS, coisa 53, o fertilizantes. Então, nós estamos fazendo uma nova proposta muito boa, continuamos com os 500 milhões, o investimento pelo nosso projeto não está finalizado, mas eu prometo trazer aqui, é bem menor, tá? De uma situação que já existe lá no Valongo, é aquele, tipo aquele W que tem logo em seguida do Armazém 1, quer dizer, já existe, o que é muito caro? É o berço e a laje que você tem que colocar a instalação. Já existe parte. Então, você já sai com o investimento do poder público menor, viável, vamos falar em viabilidade ou não. Então, esse projeto está sendo, ontem eu tive reunião, estamos desenhando ele para que seja um terminal competitivo, ou seja, de trazer mais navios, voltar a Royal Caribbean, né? Lembra, Ronaldo, bons tempos. Norwegian também tem aí a gente tem conversado bastante. Então, essa é a realidade. Então, assim, de outros valores eu desconheço. Eu conheço 500 milhões que o Concais vai colocar, vai investir, e seria a diferença de 1 bilhão. Esse projeto não é mais viável. O que torna o projeto viável operacionalmente não é viável economicamente. Você tem que ligar as duas pontas. Então, eu não sei se eu respondi assim, de fato, o que você quis saber. Ficaram algumas coisas para o Ronaldo Serápicos explicar. Vamos Primeiro, lá. por que mudou o governo e viabilizou projetos? Segundo, 4 anos, como é que faz isso, 4 anos? Porque o Mohamed falou em construir a obra durante o período que não tem cruzeiros. E depois uma terceira coisa que a gente tem falado aqui, por que as grandes operadoras de cruzeiros não estão aqui como as duas que ela citou, né? Bom, Paulo, Boa tarde. Primeiro, boa tarde a você. Tudo para você explicar aí. Boa tarde a você, Paulo Schiff. Boa tarde, meu amigo Roberto Mohamed. E queria começar falando do prazer de estar aqui novamente com a Sueli, desde a época da Secretaria de Turismo, que a gente tem convivido, e depois eu acabei prestando serviços para 2 companhias de navegação, e aí convivi com a Sueli no terminal de passageiros de Santos, e a Sueli é uma das pessoas responsáveis pela revolução que os navios de cruzeiros trouxeram para a nossa região em termos de turismo. Primeiro, porque conhece do assunto. Segundo, porque arregaçou as mangas para fazer o trabalho bem feito. Eu me recordo de um carnaval, Sueli, que nós tivemos aqui 9 navios de passageiros. Gente dizia que era impossível, que nós não tínhamos condição. Não sei se você lembra desse dia. E o terminal da Concais deu um baile, atendeu todo mundo, não tivemos nenhum problema. Então, hoje eu acho que o nosso terminal, com as mesmas características de porto, de mercado, está sem dúvida nenhuma entre os maiores do mundo. Então, eu tenho certeza que você vai perguntar para a Sueli, Paulo, no próximo bloco, que nós não temos tanto tempo, a respeito dessa fase pós-pandemia, da retomada, dos novos planos aí para o terminal no futuro. Mas eu queria começar, né, para aproveitar o que o Mohamed comentou, com a pergunta dele, e perguntar para a Sueli a respeito dessa, junto com essa história da possibilidade de um novo terminal, Sueli. Hoje, se não me engano, não é mais possível nós termos 9 navios no Porto de Santos simultaneamente. Eu acho que houve uma proibição da capitania, não tenho certeza, eu estou afastado já há muito tempo. Eu queria te perguntar a respeito disso. Qual é a capacidade que você imagina para o futuro, para o nosso terminal de passageiros? Porque isso é importante para a gente saber dimensionar a cidade, quantas pessoas, qual a necessidade de infraestrutura, de entorno, de estacionamento, de carga e descarga, de bagagem, enfim. Qual você acha que é a capacidade ideal do Porto de Santos hoje? E, para responder aqui a pergunta do Paulo Schiff, por que as empresas, nem todas as empresas de turismo, de navio de passageiros estão aqui, a respeito dos itinerários, porque algumas companhias me falavam, olha, a gente não manda mais navios, porque o Brasil, apesar da costa gigante, tem poucos itinerários, nós temos poucos lugares para os navios de passageiro atracarem ou fundearem. Então, queria começar com essa pergunta para você, Sueli. Olha, o terminal de passageiros novo, o que a gente está projetando, ele pode receber 3 navios simultaneamente. Diferente daquela época, né? Que você lembra? Operamos Fechamos até o porto, 22 horas, intercalamos o horário de chegada de navio.
Hoje, os navios são muito grandes. Ele vem com uma capacidade de passageiro. Aí o menor tem 3.800. São de 3.800 passageiros. Para a próxima temporada vem um de 6.700. Isso é uma loucura. Então, o que eu acho que tem que ser, você tem que dimensionar, porque nós temos sazonalidade, né? Dimensionar e dizer assim, eu posso receber bem 3 navios de passageiros. E cada navio desse tem até 360 metros, que são navios com 6.700 até 7.000 passageiros. Então, você dimensiona tecnicamente, primeiro, essas atracações. Daí, você calcula a movimentação. Diferente, por exemplo, de Miami. Miami tem um galpão, um terminal, como queira chamar, para cada navio. Nós, dentro da nossa concepção e da nossa realidade de sazonalidade, nós colocamos o terminal para 3 navios, ou seja, 3 berços de atracação simultâneo, com a capacidade de até 32.000 passageiros, entre embarque e desembarque. Para você ter uma ideia, no domingo passado, nós tivemos 3 navios. O menor, 3.800, nós movimentamos 22.300 pessoas. É muito. Quando você fala 22.000 pessoas ou 30.000, você está falando em 63.000 malas, entre embarque e desembarque, que deve ser feito, porque passageiro vem com mala. Embarca com mala e nós que fazemos essa movimentação. Então, eu acho que hoje nós estamos dimensionando dessa forma. Essa limitação que você disse foi a autoridade portuária, a CODESP, que ele limitou em 6. Não temos capacidade em função da infra do porto, porque eu não tenho berço de atracação. Então, a nossa reclamação esse ano foi a infraestrutura, onde teve até o presidente da ANTAC aqui, e eu fui bem clara, a CODESP, a SPA, não dá a mínima importância para cruzeiros marítimos. Nós fizemos 25 atracações, você conhece o berço 32, 33, onde está agora a Bracel que chama. Bracel era Libra, Colorado, né? Onde era a Libra. Atendemos o passageiro de forma precária. Lama, buraco, o ônibus tinha que entrar de ré. Não é isso que nós queremos. Nós não podemos fazer isso com os nossos passageiros. Não podemos fazer isso com os nossos navios. Navios belíssimos, navios caríssimos, pessoas realizando sonhos. Então, hoje, se a gente pensar bem, nós temos capacidade de 2 navios. Um até 300 metros e um até 360, que é do berço dos Outeirinhos. Sendo que esse berço, quem tem prioridade é Marinha. Então, a hora que você tem um navio da Marinha, acabou. Não entra. Vai para o 32, vai para a 5ª seção. E aí, você tem que andar 1,4 km com ônibus, ou seja, se parar um navio de 4.300, você tem 8.600 passageiros para transportar desembarque e embarque. Quer dizer, nós temos que pensar se a gente quer um terminal de passageiros. Hoje, na condição, parece que não. Então, nós vamos batalhar muito, porque nós estamos há 22 anos, e para ter um terminal bem bacana, para atender bem o navio, para o comandante não ficar preocupado se ele chega para cá ou para lá, porque tem shiploader. Então, em condições competitivas com o mercado internacional. Perfeito. A opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos participam como comentaristas e a gente recebe a Sueli Martinez, diretora de operações do CONCAIS. Mohamed. Sueli, a gente,
Serapis tocou numa dos pontos principais em relação aos cruzeiros. Eu vou emendar duas questões para a gente discutir agora. Eu gosto muito de viajar de navio e eu noto coisas assim. Vamos analisar os outros portos. Indo para cima, e agora a gente nota que os navios ficam mais tempo no mar do que antes. Por exemplo, eles dormiam em alguns lugares, agora não. Para quê? Isso também provoca, porque tem que recuperar prejuízo, é mais tempo de cassino aberto, de free shopping, que não compensa, mas fica aberto. E você vê que eles evitam, eles ficam 6 horas num porto. Mas tem algumas coisas que a gente não pode deixar de falar. Você vai para Ilhéus, por exemplo, você tem a impressão a qualquer momento que uma caravela vai aparecer. Porque o porto está igual ao do Mundinho Falcão. Não mudou nada. É um porto que se conserva lá igual há 150 anos. Além da cidade não tem nada, só tem o Vesúvio e o Bataclan. E um aeroporto que é muito curioso, né? Porque o navio você tem a impressão, quando ele vem que ele não vai parar, e o segundo, ele vai parar na água, e quando ele decola que você vai cair no mar. Mas é até divertido de ver, porque você vê da Avenida da Praia. Maceió é um outro porto que você faz praticamente uma viagem de ônibus, de onde o navio para até a saída do porto. É viagem mesmo, literalmente. Demora 40 minutos para você chegar lá. E imagina o ônibus e o lugar por onde ele vai. Salvador, você sai no meio do nada. Você tem a impressão que os caras vão invadir o navio para assaltar. Aquela coisa de balbúrdia geral. O Rio de Janeiro, pegaram o primeiro ponto de atracação, ali do lado do Santos Dumont, colocam os navios ali. Você sai também sem muita estrutura. Só Santos existe. A verdade é que terminal de passageiros só existe o de Santos. A gente tem problemas? Tem. Agora aí vem a questão. Quando eu só tenho um porto, e eu faço com que este porto seja de saída e de entrada, e não vejo investimento nem preocupação nos outros, você pode reparar que eu não falei dos roteiros do Sul, porque a gente está falando de Montevidéu, de Buenos Aires, eles sabem receber as pessoas. A gente não tem essa tradição, porque você tocou numa ferida. A Codesp, porque para mim esse negócio de SPA foi viadagem do governo federal, a Codesp despreza os passageiros, porque ela conta carga e tonelagem de movimentação, sem entender, e aí entra aquela questão do porto virar as costas para a cidade, o que representa o turismo para Santos, se a gente recebesse as pessoas nesse porto de início e de chegada de navios. Então vou colocar duas questões para você. A primeira, por que nenhuma companhia se interessa em fazer, porque você tocou na questão dos outros portos, por que nenhuma companhia se interessa em fazer o ano inteiro? Pelo menos um navio. Público tem, porque a gente trabalha em fevereiro, a gente trabalha em março, a gente trabalha em abril, não é férias. Férias é dezembro e janeiro. Fim de semana as pessoas vão, 2, 3 dias durante a semana as pessoas vão, são cruzeiros curtos. Nunca houve a manifestação de uma companhia de manter um navio fixo aqui, como você tem em Fort Lauderdale, Miami, ou então vamos fugir de lá, mas você tem no Chile, em Valparaíso tem um navio de passageiros que faz direto o ano inteiro, faz a costa, vai até a Terra do Fogo, volta, vai para cima. Por que esse interesse não é manifestado? Ou e alguma coisa impede que isso aconteça? E outra, qual é o nível de contato entre o Concais, ou seja, o Porto de Santos, e os arrendatários dos outros terminais de passageiros, para que a gente tenha uma estrutura mínima padrão para os navios pararem? Tá, primeiro a questão do navio o ano inteiro. A questão de 4 anos atrás, não existia, a frota das companhias não era tão grande quanto agora. Então, é um negócio, o navio é um negócio. Então, onde é mais rentável colocar meu navio? É mais rentável colocar no verão da Europa ou deixar no Brasil? Então, eles tinham que fazer esse exercício de conta de o que vai ganhar, porque a frota era menor. Hoje, a gente já está vendo uma mudança nisso, Mohamed. Por exemplo, para a próxima temporada, a temporada anterior à pandemia,
ela ia até mais ou menos 28 de março. Esse já estamos indo até 16 de abril. A próxima vai até 3 de maio. Então você vê aí, e começa em outubro, mesmo que comece 25 de outubro, antes era 2 de novembro, você já vê o maior número de dias fazendo a cabotagem, fazendo aqui as escalas. Então a gente vê essa tendência deles estarem experimentando essa parte de alongar. Existe o público, sim, mas com o mini cruzeiro você foi assertivo aí. De uma semana é mais difícil. O nosso público terceira idade, que faz, por exemplo, Caribe, que faz Mediterrâneo, no Brasil a renda é baixa. Então você não consegue. Então hoje a frota das companhias já está maior, muitos navios novos. Então a gente está vendo essa possibilidade. A gente vê a intenção, eles verbalizam sim que vão deixar, mas vai ser de uma forma gradual. Assim, vou colocar navio o ano inteiro, não. Ele vai estendendo a temporada. Então eu creio que para 24, 25, você já tem aí até junho. E aí, por que não até julho que você tem férias? Fazer um Santos-Rio, fazer, né? Eu acho que o Nordeste também é muito propício, porque não chove, né? E a gente não tem inverno. A gente não tem inverno. Então, eu acho que isso já é uma tendência, mas pelo número de navios. Então, onde é mais rentável? Era mais rentável lá, porque eles não tinham tantos navios. Hoje já mudou. Está mudando e mais navios novos vão para o mar. Então, a outra pergunta eu esqueci. Se há algum tipo de contato entre os terminais para estabelecer um padrão mínimo de qualidade, ou não? Cada terminal é por si? Cada um terminal é por si. Porque os terminais, eles têm uma diferença, como você falou, Santos faz o maior número, você vê, a gente vai... corresponde a 56% do número de embarques de todos os leitos disponibilizados. Então, Santos, por estar no estado de São Paulo, maior PIB, maior renda, é o maior emissor de pacotes de cruzeiros marítimos. Então, Santos, a diferença é que a gente faz embarque e desembarque. Os demais portos, eles se preparam para o trânsito. Então, ele tem uma concepção diferente, porque o trânsito ele tem um perfil muito diferente. As pessoas querem sair do terminal e passear. Já a Santos, com esse embarque e desembarque, eles ficam lá esperando. Então, é diferente a concepção. Não temos, mas, Mohamed, vamos observar que o Sul está desenvolvendo muitos portos. Claro, ele não tem, que nem agora Paranaguá vai ter embarque. Itajaí teve, dentro da minha avaliação, precário, porque faz o check-in no centro de convenções, algumas normas lá, legislação que vocês podem, fica meio capenga, mas de alguma forma fez. Então o pessoal do Sul foi para Itajaí e fez viagens para a Argentina, trânsito em Santos, que foi grande, e depois desembarca lá em Itajaí. E o que eu vi que as companhias agora fizeram é Paranaguá. Então, a Costa e a MSC vão fazer. É pouco, 1.000 pessoas, mas o fato de estar desenvolvendo é importante. Então, o Sul está mais interessado em passageiros, em navios, infelizmente, do que o Norte e Nordeste. Então, assim, a gente vê essa tendência, mas são terminais pequenos. Serápicos. Deixa eu só emendar uma outra coisa, então. Tem uma nova forma de cruzeiro que está vindo para o Brasil, que são navios. Por exemplo, a MSC, ela tem o Yacht Club, que é uma experiência de cruzeiro diferente dentro do mesmo cruzeiro. Agora começou a vir um navio, Asa alguma coisa, ele sai do Rio de Janeiro e ele para em Santos, em trânsito. É um navio para 1.000 e poucas pessoas. Ele não tem diferença de classe porque ele é todo VIP.
E a MSC tem alguns navios desse tipo e me chegou a notícia de que um deles iria vir para o Brasil, que é um navio diferenciado, é um navio para 1.500 passageiros, 1.800 passageiros, com uma experiência totalmente VIP. Você não precisa ter a diferença, comprar pacotes diferenciados. O navio todo é VIP. E realmente, um navio para 6.000 pessoas é um Bradescão. E um navio desse é um Citibank. Então, como é que você vê a possibilidade de que Santos passe a operar esse tipo de navio? Porque esse primeiro, se não me engano, é uma companhia turca ou escandinava, eu não lembro agora o nome. Ele está parando no Rio de Janeiro, os embarques são lá. As duas perguntas, por que é lá, ou não houve procura por aqui, e se tem espaço aqui no Concais, em Santos, para cruzeiros desse tipo menores? Tá, esse navio, ele não passou aqui porque nos dias que ele queria escalar aqui, já tinham 2 navios. E eles não permitem, justamente por ser um cruzeiro de luxo. Então, eles cancelaram Santos. Os navios de trânsito que chegam aqui, que esse ano foram, vamos lá, 15, todos com altíssimo poder aquisitivo. Teve um que eu não me recordo o nome, peço desculpas, que o valor da diária era $5.000. Estava lotado, nós recebemos 1.300 pessoas neste cruzeiro. Então, esses navios de trânsito que fazem a passagem aqui, isso aí deu mais ou menos 15.000 estrangeiros aqui na nossa cidade com esse tipo de navio, que ele passa no Rio, não faz embarque, ele é trânsito, exclusivamente trânsito. Então, ele fez passagem por Santos. O Mohamed está muito bem informado. Ele é uma pessoa que eu vou ligar para ele todos os dias. Eu fiquei sabendo desse navio da MSC semana passada, que veio o pessoal aqui conversar comigo, chama Explora o navio. Um navio para 950 passageiros de altíssimo luxo. Altíssimo luxo. Ele faz uma escala em Santos, ele vem com estrangeiros, as pessoas pernoitam, não me lembro a data, se eu não me engano é fevereiro, passo para vocês depois. Ele pernoita aqui, no dia seguinte ele faz o embarque, deve vir com 850 por aí. Desembarca e embarca 850. No dia que ele vem, no dia que ele atraca, só ele. No dia seguinte já tenho 2, que é mais ou menos o que nós temos previsto. Nós separamos ele em um salão, o atendimento que eles querem é um nível completamente que a gente não conhece no Brasil, você tem toda a razão, muito bem informado, e existe a possibilidade, sim, dele vir. Agora, o que eu gostaria muito, o sonho, que ele viesse fora de temporada, porque ele tem público. O que esse pessoal, não só brasileiro, mas ele traz estrangeiro e embarca aqui. Então, isso é um grande negócio para o país. É um grande negócio para Santos. Então, a primeira conversa que eu tive foi, eles vieram conhecer uma operação, foi muito boa, eles ficaram muito bem impressionados com o terminal, com a operação que a gente sugeriu, mas é que eles venham durante o ano todo. Você vê que bacana ainda nesse nível. E os demais também, óbvio, mas é um navio que pode acontecer isso. Opinião para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, em que a gente tem a honra de receber a diretora de operações do Concais, a Sueli Martinez, e o Ronaldo Serápicos e o Roberto Mohamed participam como comentaristas e questionando a Sueli, né, Ronaldo? Não questionando, não, nos informando, né, saber o que aconteceu e quais são as perspectivas, nossa expectativa nos próximos anos. Porque é muito importante para a nossa região
que os navios de cruzeiros prosperem, tragam para nós aqui esses dividendos não só nacionais, mas internacionais. Ainda falta um pouco mais de turismo internacional para a nossa cidade em especial. Como nós estamos no último bloco, Paulo, eu vou emendar duas perguntas para a Sueli. A primeira, que é a óbvia, né, que é a questão do pós-pandemia, dessa última temporada, que parece que realmente nós superamos todos os problemas que o mundo inteiro enfrentou, né, Sueli? Não é um problema nosso aqui, mas eu queria que você falasse desse momento pós-pandemia, em especial a respeito da colaboração das autoridades, da cidade, do mercado com relação ao navio de cruzeiro. O que você falou no bloco anterior, respondendo ao Mohamed, algumas dificuldades que a gente tem no porto, né, que às vezes dá a impressão de que o nosso porto não quer ter navios de cruzeiro, né, não quer ter terminal de passageiros, e eu me recordo nos primórdios, né, no pioneirismo do terminal, nós tínhamos muita dificuldade com a burocracia que vinha de vários setores diferentes, né, saúde, da autoridade portuária, da autoridade tributária, Receita Federal, polícia, enfim. A gente sabe que é uma operação complexa, que tem que ter alguma burocracia, mas, na minha opinião, havia um certo exagero. Então, como eu estou afastado há muito tempo, tenho que perguntar isso daí. Então, como foi a pós-pandemia e como está hoje a colaboração de todos esses entes que participam dos navios de cruzeiro? E para emendar, aproveitar a tua experiência na área de turismo, Sueli, você comentou aí do navio que vem com $5.000 de diária, né? A minha pergunta é a seguinte, como é que a gente faz para esse passageiro especial gastar um pouco desse dinheiro na cidade de Santos? O que falta na cidade de Santos? Eu vejo pouco turista com esse poder aquisitivo na cidade, porque a cidade, não, falta coisa, mas a cidade é linda, a cidade é agradável, não é possível que um turista estrangeiro não se encante com a cidade de Santos. O que falta para ele vir, descer do navio e gastar um pouco aqui? Olha, das duas perguntas que você colocou e da tua experiência, mudou muito o perfil. Tanto das autoridades, hoje nós temos as autoridades com o entendimento que nós lidamos com pessoas. Nós não vamos ficar fora de legislação, nem aduaneira, nem da Polícia Federal, nem das Sesportos, nem dos acessos como guarda portuária, nem saúde, nada. Todas as legislações são cumpridas, mas as autoridades entendem que elas estão lidando com pessoas e que essa operação, Ronaldo, você sabe bem, quando eu falo de 22 mil pessoas, estou falando de 7 a 8 horas. Isso acontece num período de 7 a 8 horas. Não é o dia 12 horas, 7 a 8 horas. Então, hoje, nós temos total colaboração. Hoje as autoridades têm esse entendimento. Sabe assim, meio clichêzinho, nós somos uma equipe. Ontem até o navio foi embora, o Fabulosa, no costado conversando com a Polícia Federal, teve uma operação de travessia que é bem puxada, né, para evitar tráfico de drogas, e é uma equipe. Nós trocamos informações de forma que o passageiro seja bem atendido. A imposição deles é de uma forma que o passageiro seja bem atendido, que o comandante se sinta seguro estando aqui. Então, mudou bastante, muito, muito. O fato desse passageiro de 5.000 a diária já veio, ele já esteve aqui. E os desceram, é muito legal estar no terminal. E eu também vejo aí uma mudança significativa na Secretaria de Turismo. A Secretaria liga para a gente, saber como é que está, ela atende os passageiros, a Polícia Militar também, a Guarda Municipal, quando saem esses passageiros, se são alemães, eles vão a pé pela perimetral, tanto para o lado praia, quanto para o lado centro. Meu coração fica assim, apertado, mas a Guarda Portuária põe viatura, a Guarda Municipal no centro, todos voltam com sacolas. O fator, você lembra, Ronaldo, que o pessoal ia para São Paulo? Sim, tinha ônibus, pegava no terminal, já ia passar, eles nem viam Santos, nem passavam nesse pela praia. Ônibus aí, que eu lembro, foram 8 ônibus para Santos, teve shuttle. O navio pôs shuttle dentro do terminal. Fazia parte do para pacote. Gonzaga, Praia Mar e Centro.
Acho que foi de 1 em 1 hora e ele foi embora às 19 horas. E você via tantos passageiros, não vamos esquecer, Ronaldo, que você sabe, conhece melhor que esse público tripulante. Eles descem e consomem. Muito. Então, esse ano mudou muito. E, aquilo que a gente nunca valorizou muito, o Pelé, toda vez que chegava um navio de trânsito muito antes, onde é o Pelé? O Santos Futebol Clube. Vila Belmiro. E voltam com sacola Museu do Vila Santos. Belmiro. Eu tenho várias fotos. Então, as pessoas voltam felizes, é um trajeto menor, Santos é pequeno. E pouquíssimos vão a São Paulo, até por causa da estrada, né? Então, Sueli, aí você falou da Secretaria de Turismo, porque o turismo sempre foi a secretaria que o prefeito dava para o partido que ia apoiar, né? O Papa, por exemplo, tinha mania de colocar vagabundo na Secretaria de Turismo, o cara achava que tinha que ter toque de recolher. A secretaria é responsável pelo centro histórico, que tem casa noturna, e o cara dava entrevista para a tribuna, dizendo, não, tem que ter toque de recolher, 10 horas da noite, todo mundo em casa, porque ele não queria trabalhar, era vagabundo. Então, agora, pelo menos, tem gente que se preocupa um pouco mais com alguma coisa. O nome do cruzeiro de luxo é Azamara, a companhia. O Azamara que parou no Rio de Janeiro. A questão toda é aí. Nós passamos no governo Paulo Alexandre 8 anos de destruição sistemática do Alegra Centro que o Papa fez. O centro está totalmente abandonado, foi devolvido aos seus legítimos donos, né? Traficantes, prostitutas, travestis, cafetões. E agora veio o discurso de que não, vamos construir habitação popular, quando a vocação do centro é comércio e lazer. Mas sempre tem uma besta que é mais realista que os outros, não admite a discussão, quando você começa a falar você não entende nada. O Rogério, infelizmente, foi contaminado por essa mania que o Paulo Alexandre tinha, de não deixar ninguém falar. Deve ter muita gente ganhando dinheiro com isso, porque a habitação popular dá muito dinheiro, ao contrário do que as pessoas pensam, porque você faz apartamento de péssima qualidade. Você não acha que é esta mentalidade, e aí eu te pergunto, a questão vem aí. Você falou da Secretaria de Turismo, você falou prefeitura. Mas há um ente governamental que é mais importante. Qual hoje é a tua perspectiva com o governo federal, a partir do momento que a gente tem um ministro que já andou de navio, que mora na região, viveu a vida toda dele na região, sabe o que significa o turismo para a cidade da qual ele foi prefeito, ir para cá. Isso te trouxe algum alento ou até agora você não viu nenhuma sinalização de que as coisas podem tomar um outro rumo nesses próximos 4 anos? Em relação à prefeitura, em termos do terminal, eu vejo muita diferença. O reconhecimento, o Concais é o maior equipamento de turismo, você pensar. Embora eu faça a operação, operacional, é o maior em termos de ISS, em termos de número de pessoas, o que traz, por exemplo, um fator interessante. Vocês viram uma matéria que os hotéis estão lotados por causa de cruzeiros? As pessoas estão vindo um dia antes. Os estacionamentos no perímetro, que você coloque lá no raio de Ana Costa, pegando toda a parte, não tinham vaga. Todos com veículos de passageiros. Eu fiquei sem vaga. Eu tive que alugar um galpão para atender, não é nem para ganhar nada, porque as pessoas chegavam lá, onde eu vou parar? Né? Então, isso é o que o Ronaldo, a demanda esse ano assim, foi muito boa, muito boa. Então, assim, quanto à prefeitura, nós tivemos um reconhecimento. Eu estou há 12 anos como diretora, passei por vários governos, nunca vi. Então, foi satisfatório o apoio que nós tivemos. O governo federal, em termos de CODESP, foi a pior gestão que teve no Porto de Santos que eu me lembre. E olha que 12 anos eu passei por 4 gestões, né? Porque eu estou antes como assessora. Foi a pior. Eram pessoas metidas a técnico, viraram as costas para o cruzeiro, tudo era, paga pouco.
Eu disse assim, se eu tiver passageiro, eu pago muito. Se eu tiver infra para parar navio, eu pago muito. Agora, Sueli, nesses 4 anos teve 2 de pandemia também, né? Você está falando dos últimos 4 não, anos? Não, estou dizendo 4 anos de gestão, porque eles fazem a cada 4 anos, tanto a gestão da Codesp quanto a municipal muda. Respondendo à sua pergunta, eu estou muito esperançosa, eu sou uma pessoa de esperança, tenho esperança, que vai mudar. Porque eu acho que são pessoas com conhecimento do segmento, com conhecimento da região. Por enquanto, não vi assim, grandes mudanças em termos de passageiros, mas essa parte de sair a desestatização como ia ser feito, ou seja, entregar uma autoridade portuária que nunca tinha visto, atropelar todo mundo com licitações de STS 53, STS 10, STS que não aparece ninguém. Tinha que fazer caixa. E sair com 1 bilhão. Eu lembro que você falou uma coisa interessante. O Márcio viajou com a mãe dele tem muita idade. Ele não sabia que ia ser ministro. Ele viajou no dia que ele soube. E ele disse assim para mim, eu disse assim, Márcio, 1 bilhão e 200 milhões em caixa e você passou por essa buraqueira ali na... Ele disse assim, que coisa, né? E eu ouvi várias vezes ele falar sobre isso, falando isso exatamente. O cara tem, sabe, essa coisa de gente avarenta, né? Eu tenho dinheiro, mas eu não vou fazer nada. Eu vou dar suco de água de beterraba para o meu filho no almoço. Não, tinha uma mas razão. eu tenho dinheiro no banco. Então, assim, ele precisava desestatizar, deixar um caixa alto e nós ficamos abandonados. Então, essa mudança eu vejo. Esse princípio, ó, o dinheiro é público, ele tem que ser investido, não tem que ficar em caixa. Então, sabe, essa mentalidade eu já vejo mudança. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo... Paulo, só tomando licença para convocar a Sueli para voltar. Porque teve muito assunto aí que a gente queria abordar com ela e que não foi possível num programa só, não dá tempo. Sueli, a gente agradece muito a tua participação aqui, espera você em breve de novo aqui, agradece Mohamed e Serápicos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo, e agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12:45, e um ótimo final de semana para você que você merece.